Olá, pessoal. Novembro, dedicado ao mês da consciência negra. E aqui no nosso canal nós estamos fazendo essa homenagem, fazendo mais postagens do que comumente fazemos, para marcar, né, esse mês e divulgar também as nossas produções, o nosso conhecimento, socializar. É o mês em que há muita procura de escolas convidando para palestra, para debates, para falar um pouco da construção dessa referência. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Por que uma data especial para falar dessa temática? Por que não o 13 de maio? Nós já falamos que o novembro foi criado, né, na década de final dos anos 70, com Oliveira Silveira, poeta gaúcho, né? E o movimento negro, do qual ele era um dos participantes, conseguiu colocar no calendário nacional, no panteão, né, dos heróis nacionais, dos heróis, né, da nação, a figura do Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra o escravismo, contra o preconceito, contra todas as formas correlatas, né, de preconceitos. Então, novembro se tornou para nós o mês do protagonismo negro. E vamos aproveitar esse mês também para divulgar, comentar, apresentar algumas bibliografias que nós consideramos relevantes, não só para os estudantes, os acadêmicos, os professores, mas para toda a população brasileira, né? Em particular a população negra, que muitas vezes não conhecemos os nossos autores, os nossos protagonistas, até porque a literatura, historicamente, a literatura ela tem um viés eurocêntrico. Quando nós estudamos lá no ensino médio, na minha época era ainda científico e depois colegial, para a preparação do vestibular, a gente conheceu muito pouco Machado de Assis, mas nunca se dizia que Machado de Assis era um afrodescendente, e Lima Barreto, no âmbito do simbolismo, e Cruz e Souza, não mais que isso, quando na verdade existiram muitos outros escritores e escritoras negros e negras. Então hoje nós vamos falar de Carolina, Carolina Maria de Jesus, que ficou conhecida pela obra Quarto de Despejo. Mas além dessa obra, ela teve outras. Então eu apresento aqui Onde Estás, Felicidade? É uma das obras para além, não é? Do Quarto de Despejo. E apresento também aqui Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus. E eu gosto muito dessa obra, tanto quanto as outras, porque ela descreve um pouco a sua trajetória de vida. Diário de Bitita é o diário de Carolina Maria de Jesus. Então eu abri aqui aleatoriamente numa página, mais exatamente a página 110 e 111, para ler um trechinho desse diário de Carolina Maria de Jesus, denominado Diário de Bitita. Ela diz o seguinte, abre aspas, e os anos foram passando. O que me preocupava era a infelicidade dos pretos.
Quando ocorria um crime ou um roubo, os pretos eram os suspeitos. Os policiais faziam prisões. Quantas vezes eu ouvia a maioria dizendo: negros ladrões, negros ordinários. Eles diziam: não fomos nós. Notava seus olhares tristes. Eu sabia que era negra por causa dos meninos brancos. Quando brigavam comigo, diziam: eles são como espinhos, nascem como as plantas. Não compreendi, mas achei tudo isso tão confuso por causa dos meninos brancos criticarem o nosso cabelo. Cabelo pichain, cabelo duro. Eu lutava para fazer meus cabelos crescerem. Era uma luta inútil. O negro é filho de macaco. Que vontade de jogar pedras. Meu prazer era ver uma menina branca suplicar-me: Bitita, atira uma pedra naquela manga para mim. Eu tinha alvo. Era só jogar e acertar. Pensava, mesmo sendo preta, tenho alguma utilidade. Então veja, a Bitita está falando da infância dela, de uma infância de menina negra no mundo dos brancos, para usar o título de um livro de Florestan Fernandes, que também foi um estudioso sociólogo que discutiu a temática da integração do negro na sociedade de classes. No outro momento, eu já mencionei aqui esta obra, não é? Que foi a tese de doutorado de Fernando Henrique, desculpa, de Florestan Fernandes. Fernando Henrique Cardoso foi um dos discípulos de Florestan Fernandes, não é? Eles estão naquele grupo denominado Escola Sociológica de São Paulo, aquele grupo que nos anos 50 e 60 colocou em xeque aquela ideologia de que no Brasil não havia racismo, que nós vivíamos numa democracia racial. Também já foi tema de nossas conversas aqui nesse canal. Então, a partir desse grupo, denominado Escola Sociológica de São Paulo, muitas pesquisas apontaram as características do racismo no Brasil. E aí continua Carolina Maria de Jesus no seu Diário de Bitita. Abre aspas. Com os pretos velhos, os meninos não mexiam, porque eles diziam que conheciam um homem que virava lobisomem e mula sem cabeça. Foi o único meio que os pretos velhos arranjaram para não ser, para ter sossego. Fecha aspas. Então vejam, a estratégia que alguns pretos velhos, possivelmente egressos da escravidão ou seus antepassados, eles eram motivos de chacotas, de risos, né, dos meninos brancos ficarem jogando pedra. Eu mesmo, na minha infância, assisti muitas coisas semelhantes, né? As pessoas fazendo piada com aqueles pretos velhos, muitas vezes alcoolizados, muitas vezes maltrapilhos pelas ruas. Então, segundo Bitita, esses pretos velhos inventavam que eles viravam lobisomem, uma forma de afugentar os meninos que os incomodavam e ficar em sossego. Então veja estratégias encontradas pelos pretos velhos diante do racismo cotidiano vivido, né, por muitos deles
lá na década de 30, 40, porque Carolina Maria de Jesus, quando ela está falando aqui, ela está falando da infância dela. Mas quem foi Carolina Maria de Jesus? Então, nessa obra aqui, é, dá para ver agora, isso, Enciclopédia Negra, organizado pelo professor Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Então, nessa enciclopédia, eles trazem uma série de personagens negros que muitos de nós não conhecemos, não é? Então, inclusive, a gente convida os professores, professoras das diversas áreas que procurem conhecer um pouco mais além dessa literatura eurocêntrica. Essa obra aqui é recente, né? É de 2021. 2021. Essa primeira edição, né, de 2021 da Companhia das Letras. Então aqui, entre outras biografias, os autores nos traz aqui a biografia de Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 1914 na cidade de Sacramento, né, Minas Gerais. Depois mudou-se para São Paulo, onde morreu em 1977. Então eu vou ler um trechinho aqui da biografia para que possamos ter um mínimo de conhecimento sobre esta escritora mundialmente conhecida. Os livros delas foram traduzidos por mais de 14 línguas e muitos de nós aqui no Brasil não conhecemos nenhum deles, né? O que alcançou maior divulgação foi Quarto de Despejo, mas volto a dizer que não foi o único. Então, Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, a despeito de existirem controvérsias sobre sua data. Em Sacramento, no interior de Minas Gerais, numa família de 7 ou 9 irmãos, com as fontes divergindo também sobre esse número. Ela se dizia descendente de escravizados. Cursou a escola somente até o segundo ano primário, uma vez que foi obrigada a trabalhar desde criança. Talvez por isso, quando já mais velha, quando se referia à sua formação, Carolina afirmava ter recebido a maior influência do avô materno, a quem chamava de Sócrates africano. Fecha aspas. Então veja um trechinho aqui da trajetória de vida de Carolina Maria de Jesus. A incerteza quanto à data do seu nascimento, assim como a incerteza quanto o número de membros da sua família. Então isso denota não apenas desleixo da família, mas o legado da escravidão para com as populações afrodescendentes. A dificuldade do acesso à escola, a dificuldade dos registros de nascimento, sobretudo para aqueles que moravam no interior, só registravam seus filhos, né, num segundo, terceiro, quarto momento, quando iam até o centro da cidade mais próxima, ou quando o padre ia lá no interior, né, batizar, crismar ou coisa parecida. Então, essa incerteza diante das datas com referência ao nascimento de Carolina Maria de Jesus, nós encontramos com outras pessoas negras contemporâneas de Carolina Maria de Jesus. Então é importante mostrar esses
esses intelectuais negros, autodidatas, que se forjaram, que se tornaram negros no embate do cotidiano, sobretudo no enfrentamento ao racismo. Então, nesse sentido, a gente quer lembrar, né, esse movimento literário que surgiu no Caribe francês, na França, se espalhou pela África no momento pós-Segunda Guerra Mundial, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, mais efetivamente no pós-Segunda Guerra Mundial, o chamado movimento de negritude, cujo um dos principais destaques foi Aimé Césaire. Né? Então, esse movimento visou dar visibilidade e, vamos dizer assim, uma afirmação do ser negro, movimento de negritude. Então, nós temos aqui esse pequeno livro, né, da Zillah Berde, que fala sobre todo esse movimento de negritude, onde é que ele nasceu, por que que ele nasceu, qual a sua finalidade. E nós temos aqui também outro dela, o que é negritude, dessa coleção, acho que eu estou meio atrapalhado aqui, dessa coleção da Brasiliense, essa coleção de bolso, né? Chamado O que é, né? O que é. Então ela discute o surgimento desse movimento de negritude, né, no Caribe francês, na França, e como é que ele chegou aqui no Brasil, e os nossos principais representantes. Então, aquilo que Conceição Evaristo também, uma intelectual negra, ela foi uma das pessoas que criou a categoria aquilombar-se, aquilombar-se no sentido de juntar-se, organizar-se, unir-se contra o racismo cotidiano, contra o racismo institucionalizado. Então, ela recupera esse conceito, né, que vem lá do Brasil colônia, aliás, que vem muito mais de longe, vem lá das organizações sociais de África, lá no século XVII. Foi ali que surgiu a primeira organização em África chamada quilombos. Não é? Então, quilombo no sentido de organização social, no sentido de um acampamento, uma vila. Depois os portugueses no processo de colonização, transformou esse conceito em, vamos dizer assim, em algo negativo. Então, para os portugueses, quilombo era só lugar de negros fugidos, quando, num primeiro momento, quilombo era uma forma de organização social. Então, Conceição Evaristo, recuperando o conceito originário da palavra de origem banto, ela fala em aquilombar-se. Então, a literatura é uma forma de aquilombar-se. Então, nós vamos aqui, no decorrer desses dias, apresentar, como já estamos apresentando, alguns autores das diversas áreas do conhecimento que tratam da temática africanidades, africanidades brasileiras, africanidades na diáspora, africanidades em África. Grande abraço e até breve.